Bom, 17 horas, vamos dar início aqui ao nosso webinar. Eu, primeiramente, aqui em nome da ICO, né, eu agradeço os nossos convidados, já falo rapidamente com eles. Meu nome é Edson Teixeira, eu sou sócio responsável pela ICO aqui no Rio de Janeiro, né, e tenho a honra aqui de estar contando com 3 convidados especiais da área de educação, ou seja, o nosso tema do webinar de hoje é educação, né? Eu queria já dar as boas-vindas aqui rapidamente para o Aloysio Loyola. O Aloysio Loyola é o CEO e fundador da Capital Humano, Escola de Negócios. Boa tarde, Aloysio. Boa tarde, Edson. Tudo bem com você? Tudo ótimo, né? Obrigado pela sua participação. Ficamos aqui honrados por estar aqui conosco, né? Um outro convidado é o Arapuã Mota Neto. Arapuã, ele é reitor da Unisan aqui no Rio de Janeiro, né? Também bastante experiente. Temos a honra de tê-lo aqui conosco para compartilhar um pouco de educação, né, de forma geral. Boa tarde, Arapuã. Boa tarde, Edson. Obrigado aí pelo convite. Professor Luiz, vai ser um prazer participar aqui com vocês. Legal. Bom, muito obrigado. Em breve deve estar se juntando a nós o Marco Capucci, né? Marco Antônio Capucci, ele é presidente da Fundação Educacional Severino Sombra, uma universidade bem tradicional e até especializada em medicina, né? No interior do Rio de Janeiro. Ele está com problema de conexão, ele deve entrar em breve. Eu espero aí que os participantes não estranhem, né? A entrada dele, que deve ser repentina. E temos a honra de contar com ele também nesse webinar. Então, de novo, muito obrigado, Arapuã, Loyola e também ao Marco, de forma antecipada, por aceitar o nosso convite e compartilhar um pouco da experiência de vocês sobre o mercado de educação. O moderador desse painel aqui vai ser o Felipe. Felipe, então, é o nosso head responsável aqui pela prática de auditoria e consultoria no escritório da ICO no Rio de Janeiro, né? E ele vai estar fazendo a moderação, está interagindo com os nossos participantes. Eu só quero lembrar a todos aqui, rapidamente, os participantes desse webinar, que a ICO, todas as quinta-feiras, faz um webinar, né, de temas variados, principalmente temas que, de alguma forma, impactam todo esse cenário de crise que nós estamos vivendo. Então, todas as quinta-feiras, às 17 horas, temos aqui um encontro marcado. Esse evento que nós estamos tendo aqui, ele é gravado. Então, se você não conseguir assisti-lo integralmente, você pode, na segunda-feira, acessar o nosso canal do YouTube Connection e assistir na íntegra o que vai ser colocado e vai ser debatido aqui. Tá? Bom, vai ficar disponível lá. E eu vou já, sem muitas delongas, né? Eu já falei demais, vou aqui passar, então, a palavra aqui para o Felipe, que vai conduzir aqui o bate-papo, vai moderar essa discussão de educação. Então, um bom webinar a todos aí. Muito obrigado, viu, pessoal? Obrigado por aceitar o nosso convite. Com você, Felipe. Boa tarde, pessoal, a todos. Meu nome é Felipe Pinton, como o Edson falou, lidero auditoria e consultoria aqui no Rio. Sem mais delongas, vamos começar já aqui. Estamos esperando o Marco Capucci, né, que está para entrar. Mas eu queria começar esse nosso bate-papo aqui, bem aberto, com o Arapuã, né, falando um pouquinho da Uniswan. Arapuã, queria que você contasse um pouquinho da história da Uniswan, como é que começou a tua vida com educação, né? Como é que foi teu início na história, teu relacionamento com a educação, como é que começou isso? Contar um pouquinho da história da Uniswan, como é que surgiu essa carreira sua, essa vivência sua com a educação. Se você puder falar um pouquinho. Com certeza, Felipe. Obrigado pelo convite aí mais uma vez. Bom, é uma instituição familiar, né? O meu bisavô foi o fundador da Uniswan, lá na década de 30, com uma escola, aquelas histórias bem interessantes, assim, que começa no quartinho da casa, né? Com uma escola ali preparatória e a coisa vai ganhando corpo, vai crescendo. E hoje a gente tem uma estrutura bastante grande, eu diria, em termos de estrutura física, né? E que curiosamente, né, no dia de hoje já se discute se esse tamanho, o que se faz com um tamanho de instituição em termos de sala de aula como a gente tem hoje, mas acho que vai ser papo para essa nossa conversa aqui de hoje. Mas eu nasci dentro da Uniswan, né? Eu estou na reitoria há 12 anos, e eu, sinceramente, eu sempre me vi dentro ali de alguma forma. Logicamente, nunca me imaginei na posição que eu estou hoje, mas me sinto muito feliz e me sinto bastante confortável, eu diria, no sentido de poder estar continuando, né, a história da minha família, de poder estar mantendo essa tradição e o propósito institucional de transformar e impactar a vida das pessoas, né? A instituição ela tem uma pegada muito forte para as áreas, não necessariamente as áreas mais carentes do Rio de Janeiro, mas
com um perfil social de aluno que realmente tem uma dificuldade de acessar a educação de maneira geral, e principalmente o ensino superior, né? Muitos deles é a primeira geração da família que estão tendo acesso à universidade. A Uniswan, ela tem, de certa forma, um pioneirismo nesse acesso, né? Dando esse acesso. E eu cresci vendo isso acontecer, vendo as pessoas serem impactadas e transformadas pela educação, e não consegui nunca me enxergar fora disso, né? E é engraçado essa pergunta, que sempre quando me fazem, eu sempre reflito exatamente quando eu assumi a reitoria, né? Porque naquele momento, eu estou com 37 hoje, eu tinha 25 anos quando eu assumi a reitoria, muito jovem, uma instituição super tradicional. Nós sempre tivemos uma base de mais de 20 mil alunos nessa história toda. Então, é um desafio muito grande, né? E muito jovem a gente se depara com uma série de preconceitos que até então eu entendia como preconceito naquela época, né? Mas hoje, com 37, eu olho para trás e vejo, cara, o pessoal tinha toda razão, né? O que aquele garoto ali está assumindo um negócio desse? Você assumiu com quantos anos a reitoria? 25. 25. Numa situação realmente daquela, jovem. né? Economicamente falando, a instituição estava numa situação bastante complicada, mas estava tão complicada que eu acho que se não fosse alguém da família, de repente, a gente não conseguiria encontrar alguém para assumir, né? Mais ou menos nessa linha. Lembrei, inclusive, do professor Capucci falando outro dia um pouquinho da história deles lá. A gente estava numa situação de ter que realmente fazer uma reviravolta dentro da empresa. Então, a minha gestão é uma gestão de transformação, de mudança da Uniswan com um olhar mais empresarial, né? Então, eu me formei fazendo isso, eu estudei e trabalhei ao mesmo tempo, que é o perfil do nosso aluno também. E sempre com a cabeça de aluno para poder manter a universidade ativa e em constante transformação. Mais ou menos por aí, Felipe. Legal, não, bacana demais, é bom. Eu acho que é legal esse momento para o pessoal poder conhecer aqui cada um dos nossos participantes. Vou passar agora para o Marco. Marco, já consegue nos ouvir aí, Marco? Estou ouvindo, tá tudo ok. Tá tudo legal aqui. Sem problema. Marco Capucci, que acabou de entrar aqui, estava com problema de conexão. Marco Capucci, que é o presidente da Fundação Educacional Severino Sombra, né, que faz ali a gestão do Hospital Universitário de Vassouras e da Universidade de Vassouras, né, também, né, como o Edson estava apresentando. Então, vou passar aqui para você a palavra, mas você falar rapidamente aqui, em 1 minuto, só um pouquinho da tua história, como é que você se envolveu com a educação, contar um pouquinho de você para o pessoal poder te conhecer aí um pouquinho. Não, pois eu sou um cara que vem do ramo do petróleo e energia, né? Brasil, aqui também. Trabalhei na Petrobras durante 28 anos, entrava para o concurso. Na época que eu me formei, tinha que entrar para uma Brás, só tinha Brás, né? E aí eu fui para a Petrobras, trabalhei lá durante 20 e poucos anos, 27 anos, 29 anos. E depois fui para iniciativa privada, já em 2008. E aí fiz a minha vida no ramo de energia, trabalhei numa empresa. Quando foi em 2012, eu vim para Vassouras, eu tinha pedido algumas participações minhas, vim aproveitar um pouco aqui, né? E cheguei aqui, estava uma crise institucional, mais ou menos como o menino da Parapan estava falando, da Uniswan. E aí chegamos aqui, cara, eu estava aqui tranquilo, vieram me chamar, ter que assumir a presidência aqui da fundação, que ele não está bem, está cheio de problemas. Aí eu nunca tinha mexido com isso, fui lá, participei de uma eleição complicada. Vieram na minha casa, fizeram uma série de pedidos, aí eu fui assumir. A primeira coisa que eu fiz foi buscar uns profissionais de mercado, mas não no mercado no mercado de ensino, não. Fui buscar profissional de mercado, um cara que era realizado pessoalmente. E eu vi aqui na cidade 2 pessoas muito bem realizadas. Eu tive que trocar o reitor, troquei a reitora por um reitor mais ativo, com uma cabeça mais de mercado também. A minha filha veio para trabalhar na área de organização e finanças, um advogado, estava morando de que ela viesse. E no início nós entramos totalmente de graça, sem salário, passamos 2 ou 3 anos, 3 anos sem salário, a minha filha, eu passei 4. E começamos uma recuperação, foi bacana, aprendi o hospital pra caramba, porque, como eu falei para vocês, era muito fácil todo mundo chegar aqui e dizer fecha o hospital, porque o hospital dá prejuízo. E eu, como a nossa medicina é baseada no ensino dentro do hospital, ficava difícil não ter um hospital. É necessário, né? E a região também dependia fortemente desse hospital. Então, a minha história começa por aí, tentando recuperar um hospital. Hoje, graças a Deus, nosso hospital não dá lucro, mas também não me dá prejuízo. É um hospital escola que já está
com as finanças equilibradas, a instituição cresceu, nós aumentamos o número de vagas de medicina, temos hoje quase 300, porque a gente tem um bônus de 5%, e temos outros cursos. Hoje a gente já estou chegando aí, saí de 3.500 alunos, estou chegando aí hoje já, estou com 6 a 7 mil alunos, e com uma projeção aí de chegar a 15 mil rapidamente, talvez com uma aquisição, e estamos indo para frente, completamente falido, como diz tem um momento que você tem que ter alguém que entre ali, bom, peraí, vamos mudar as coisas, porque as pessoas acostumam demais com uma determinada situação e depois elas não querem mudar. Eu, por exemplo, sou um gerente de mudança, onde eu acabei fazendo mudança e tendo alguns compromissos, fazendo de forma diferente. Não dava para mim, eu sou aquele cara que vai chegar, que está frio aqui embaixo, que vai chegar e vai continuar tocando da mesma forma. Então, acho que precisa isso, acho que o Arapuã tem essa característica também, para eu pude conversar com ele. E também tem valor, para mim, aquelas pessoas que conseguem manter uma situação. Eu acho que não seria muito bem, por exemplo, você tem um grande monopólio, vai botar o cara para cá conservando ali, não seria eu escolhido. Tá? Mas se tiver um desafio para crescimento, esse tipo de coisa, aí eu sou o cara que não me dedico. Então foi assim, acho que aí deu certo aqui, estamos numa fase de crescimento. Quando eu chegar numa fase que não precisa crescer mais, todo mundo ficar satisfeito, eu vou sair. Com certeza vou voltar para minhas empresas e tocar meu negócio de energia. Com certeza. Não, legal. Mas é acho muito que já dá para o pessoal. Legal. Não, tranquilo. Só acho que dá para o pessoal entender um pouquinho da tua história, Marco, e poder te conhecer um pouquinho à medida que você vai falando. Você fala bastante dali do hospital, porque, obviamente, está interligado diretamente à Faculdade de Medicina, que é, vamos dizer assim, talvez o curso principal que tem na Universidade de Vassouras, então está totalmente ligado ao nosso assunto aqui, né? Vou pedir agora para o professor Luiz poder se apresentar rapidinho, falar um pouquinho da história, né? Como é que nasceu essa tua vida com a educação, como é que foi isso, só para o pessoal poder te conhecer um pouquinho a tua história, além do teu cargo, vamos dizer assim. Ok, Felipe, obrigado. Boa tarde para você. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Arapuã. Boa tarde, pessoal que está nos ouvindo. Eu sou engenheiro e também tenho especialização em tecnologia. Entrei numa instituição de primeira linha, na ocasião, o IBMEC, que era uma instituição pequena na época. Para vocês terem uma ideia, em 1984 o IBMEC tinha 60 funcionários e não fazia quase educação era muito pouquinha coisa. O IBMEC começou a investir em educação mais forte a partir de 1984, final de 84 para 85, com a chegada de Antônio Freitas, que é um grande amigo, hoje pró-reitor da Fundação Getúlio Vargas. Fiquei lá por 12 anos. Quando eu saí do IBMEC, o IBMEC já tinha implantado a faculdade, já tinha São Paulo, o Rio de Janeiro, não sei se vocês conhecem a história, mas a história do IBMEC, ele nasce dentro da Bolsa, depois vai para São Paulo e Belo Horizonte. Eu participei desse crescimento. Em 96 eu saí, 95, e fundei a Capital Humano, já no início de 96, para fazer educação corporativa. Eu sempre percebi uma imensa dificuldade nas instituições, de uma forma geral, em atender programa corporativo, porque eles são todos customizados e cada empresa tem a sua história, tem a sua cultura, então você tem que fazer levantamento, mapear as competências e habilidades exigidas de cada cargo, enfim, tem um trabalho que não é atendido por cursos de prateleira. Começamos em 96, fiz parceria logo em seguida com a BAMEC e trouxemos o curso da UIAG Master da PUC para Rio Branco. Na sequência, um ano depois, viramos parceiro da Fundação Getúlio Vargas, e de 97 até o final de 2018, nós fomos os parceiros da Fundação na cidade de Niterói, Cabo Frio, Campos, Serra, a Serra Petrópolis, Nova Friburgo. Quer dizer, é muito prazeroso trabalhar a educação no interior, porque o pessoal realmente olha com olhos diferenciados. E daí vem fazendo educação corporativa, cursos abertos também. Tenho contato assim com, lá se vão aí 24 anos, mais de 11 mil alunos pós-graduados, mais de 1.000 professores
profissionais passando, trabalhando conosco. E o que eu acho que é muito interessante no trabalho da educação corporativa é você focar no resultado, você escolher o profissional de acordo com o segmento que ele atua, tem que ser uma pessoa de mão na massa, não pode ser somente ter um bom currículo acadêmico, ele tem que ter história na frente dos negócios. Quer dizer, quando eu estou treinando empresas do varejo, tentar pegar, trabalhar com pessoas que têm mais sensibilidade no varejo, quando a indústria mais pegada industrial, enfim, você vai variando de acordo com desafios, de acordo com as necessidades das empresas. E eu acho que se você tiver não é complicado, na verdade, é uma questão mais de você saber ouvir a dor do cliente, ver mais ou menos, estudar e ver levantar o que ele está necessitando. E o profissional, você escolher uma boa formação acadêmica, experiência de sala de aula, que é muito importante, mas fundamentalmente experiência profissional, que o mercado executivo ele quer realmente pessoas que ensinem a fazer, que deem um pulo do gato. Então, eu acho que essa é a nossa história, e da mesma forma que o Arapuã colocou a questão dele já ver o crescimento. A gente já assistiu o crescimento de vários alunos, várias empresas. Você lidar com esse resultado da educação é inebriante. É paixão. É uma coisa que você não vai explicar de uma forma simples, porque você se envolve e não quer mais largar isso. Então, hoje nós somos uma instituição que não estamos associadas a nenhuma outra, mas conseguimos prover soluções de alta qualidade, né? E usando tecnologia, etc., também respondendo às necessidades de custos também, de diminuição de custos que as empresas têm demandado. Na verdade, a internet vem barateando no tempo, né? Sim. Vem achatando as margens dos negócios, fazendo as coisas se multiplicarem, mas dando acesso a todo mundo, né? Então, as tecnologias possibilitam que você entregue mais, entregue melhor e por um melhor custo para o cliente. Então, a história é essa, toda ela, desde 84, ligada à educação corporativa. Legal, excelente. Não, bacana, é bom ter aqui, na verdade, 3 pessoas que estão representando instituições diferentes, né, do mesmo setor, mas em visões diferentes, né? Uma no interior do Rio, né, muito voltada para a parte de medicina, como é a Universidade de Vassouras, o Arapuã na capital, né, atendendo ali o público em geral, bem diversificado, né, uma instituição muito grande. O professor Luiz também com a Capital Humano, né, não fora da capital, mas diria anexo à capital, né, em Niterói, voltado ali para o mercado corporativo, enfim, de pós-graduação. Falando disso, assim, a gente sabe que a pandemia, um dos maiores setores afetados pela pandemia foi a educação. Isso aí não é novidade para ninguém. E acho que vai ser legal a gente conseguir ouvir um pouquinho de cada um. O que teve de impacto, né? O que vocês sentiram como gestores de impacto da pandemia nos negócios, né? Cada um aí pode falar um pouquinho. Eu vou começar pelo Arapuã. Arapuã, você me contar um pouquinho de como é que a Unisul foi impactada com essa questão da pandemia da Covid. O que você acha que foi o impacto maior que aconteceu, se caso teve, né? Imagino que sim. O que você acha que isso acarretou? E também como é que vocês fizeram para contornar isso? Como é que foi que a Uniswan, o Arapuã e sua equipe endereçaram esses problemas aí internamente? E até se vocês conseguiram, em algum aspecto, se aconteceu isso, nesse meio de caminho, dessa turbulência toda, acharia alguns diamantes, né? E com isso trazer diferenciais, até utilizando, como o professor Luiz falou, a questão da internet e até com essa distância, de alguma forma, aproximar ali o maior número de alunos, né? Com essa questão da internet, a gente hoje, cada um aqui em algum lugar geográfico, a gente está aqui todo mundo junto nessa sala conversando, então a gente tem essa facilidade com a tecnologia. Queria que você falasse um pouquinho disso para a gente poder entender como é que aconteceu na Uniswan. Você está multado, Arapuã. Se você puder tirar só o seu mute. Perdão, desculpa. Bom, Legal. Eu acho que, primeiro, para todo mundo, depois do susto, né, do impacto da notícia, né, a gente começou a respirar e a entender o que poderia ser feito. Eu lembro claramente, lá no dia, acho que 14, 15 de março, mais ou menos ali, que o primeiro decreto apareceu para a gente,
E a gente entendeu isso. A gente tem um formato na Uniswan de quando uma lei muda, ou quando uma coisa dessa acontece, né, tem algo regulador que aparece, a gente tem uma flexibilidade, uma adaptabilidade muito rápida a essa questão. E aí depois a gente vai entender o que a gente pode melhorar, né? Já que se tem que atender aquele decreto, como foi o caso, a gente vai fazer acontecer. E isso de uma maneira bastante conectada ali, os times bastante conectados. Então, nós entramos em home office em 4 dias praticamente, 95% do nosso time foi para home office. A gente já vinha usando o Google há mais de 2 anos, né? Todas as ferramentas do Google, então a gente migrou também dentro da mesma semana, né? Na primeira semana, para o modelo de aulas síncronas, que são as aulas ao vivo, diferente do modelo à distância. Acho que é importante deixar claro essa diferença, né? O modelo assíncrono, o aluno vai para uma plataforma que ele não tem um professor disponível ali naquele horário, como ele tem na aula presencial e como ele tem no modelo síncrono. Então, essa é uma diferença que logo no início apareceu e os alunos questionaram muito, né? No sentido de, eu pago o curso presencial e eu vou agora para um ensino à distância, né? Então, eu quero pagar o valor do ensino à distância, que geralmente é coisa de 30% do valor de um ticket presencial. E não é isso, né? Não é esse formato que nós escolhemos nesse período de pandemia. Nós fomos para um modelo síncrono, que o professor entra, né? Acabou, agora o semestre acabando, entra ao vivo no horário da aula, para dar uma aula, uma ferramenta como o Zoom, né? No nosso caso, a gente usa o Google Hangout Meetings no formato educacional. Então, essa é uma diferença importante de ser esclarecida, que nós trabalhamos fortemente na comunicação para que os alunos entendessem isso, mesmo eles não querendo entender, né? Porque tem esse outro lado também, mas faz parte dessa relação. E eu, particularmente, fiz muitas entradas com os alunos nesse sentido. Capacitamos professores também, né? Muitos já tinham habilidade com a ferramenta, outros nem tanto. A gente conseguiu adaptar esse pessoal. Outros professores mais antigos, né? Daquela época que ainda hoje resiste ao computador. Não lidava com isso, né? E sempre tiveram uma resistência muito grande. E nesse momento nós preparamos, acompanhamos eles e trouxemos eles com a gente para esse modelo síncrono, e foram depoimentos que nós tivemos emocionantes deles poderem vencer essa etapa na vida deles, né? Então foi realmente muito emocionante como instituição de ensino poder ver um professor, né, super tradicional e com uma resistência natural à ferramenta poder ser integrado nesse processo e dar uma aula show, né? Uma aula tão boa quanto a aula que ele estava dando no presencial. Para alguns, inclusive, até uma aula mais confortável para ele, no sentido dele estar num ambiente mais confortável para que essa aula acontecesse. Então, foram momentos, sim, Felipe, de muito aprendizado para todos nós, né, como instituição de ensino, para o professor, para os alunos também, uma dificuldade grande de adaptação, muitos em áreas mais complexas de estrutura física, internet, enfim, com tudo isso, a gente conseguiu ainda assim ter uma boa avaliação nas pesquisas que nós fizemos sobre a entrega de conteúdo, né, a relação professor e aluno nesse período. Mas a conclusão que eu tiro disso, como empresa, são 2 conclusões importantes. Uma, que nós conseguimos reestruturar diversos processos internos da Uniswan, melhoramos, aliviamos processos, desburocratizamos muita coisa, que de fato eram burocráticas e a gente não enxergava, e nesse modo remoto, home office e tal, a gente conseguiu virar rapidamente para isso, sem muito questionamento, e foi bom para todo mundo. E uma segunda, que é uma reflexão que foi muito importante para a gente, que está ajudando a gente a construir novos negócios, é que a gente tinha, de forma muito clara, que o nosso raio de influência era a sala de aula, né? Então, o professor ia para a sala de aula e tinha os alunos ali, e nossa área de atuação era naquela sala de aula. E hoje a gente viu que o nosso raio de influência ele simplesmente aumentou para a sala da casa dos nossos alunos. Então, hoje a gente está falando com a família dos nossos alunos. A gente temos depoimentos, por exemplo, de pais e mães que, antes das aulas começarem, eles estão conversando com o professor, tirando dúvida com o professor, perguntando sobre algum tema específico. E nós fizemos também uma pesquisa sobre isso, né? Como é que eles estão vendo isso, se os pais, os primos, os tios têm interesses em algum conteúdo educacional, e a resposta é sempre muito positiva, né? Então, a universidade foi forçada a mudar, graças a Deus, né? Eu costumo dizer que se alguma instituição de ensino, alguma outra empresa tinha mais tecnologia, estava mais avançada que a outra, né? De alguma forma,
em termos de competição nesse mercado, em qualquer outro mercado, essa pandemia trouxe a gente para a mesma linha. Né? Equalizou, né? Equalizou e é uma relargada. Então, agora está todo mundo relargando novamente com a oportunidade de poder, né, ser mais competitivo e buscar o seu lugar no mercado. Isso serve para a gente, serve para qualquer tipo de indústria. Então, enfim, respeitando todas as dores, né, que todos nós sentimos, perdas, amigos, dessa pandemia, foram momentos de muito aprendizado para a gente, de mudança institucional. Não, legal. Não, bacana. Eu não sei se é o teu caso, se tem algum aspecto desse na Uniswan, mas existem algumas atividades que são, vamos dizer assim, requerem que você esteja presencialmente. Não sei se tem algum tipo de curso desse na Uniswan. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho rápido sobre se teve realmente esse tipo de impacto, né? Porque como fazer? Imagina um curso que tem ali eventualmente uma necessidade de interação física, né? Presencial, que seja. Eu não vou aqui citar quais, mas alguns sim têm isso, principalmente na área de saúde e tudo. Se teve algum tipo de impacto para você, como é que vocês estão fazendo? O que você está esperando fazer? Como é que está sendo a resposta dos alunos nesse sentido? Assim? Sim, o que nós fizemos foi o seguinte, por exemplo, as engenharias, né, que são os experimentos laboratoriais, a área de saúde, os estágios, tem algo que foge um pouco da nossa alçada, porque os hospitais públicos e o MEC, enfim, não liberou que o estágio acontecesse, né? A não ser no caso da instituição que tenha, de repente, um hospital próprio ou uma clínica própria, mas mesmo assim nós não conseguimos reabrir a nossa clínica como um serviço essencial para que o nosso aluno pudesse estagiar na nossa clínica, mas nós fizemos da seguinte forma: os alunos que tinham práticas para serem entregues, nós entregamos a teoria e o que pudesse de prática virtual, né, em ambientes virtuais, laboratórios virtuais, o que era possível dentro, né, respeitando o mínimo de qualidade que a gente exige, nem que o MEC não exige, que a Uniswan exige. Nós entregamos isso, e essa parte que fica faltando, inclusive a gente liberou isso hoje para eles, estamos explicando e reexplicando novamente para eles as dúvidas que surgiram nesse formato, porque nós aprovamos parcialmente para o semestre seguinte, né? Então, por exemplo, um aluno que se formaria agora no meio do semestre, agora em julho, ele está com o status de formando ainda e aprovado parcialmente a disciplina que ele tinha prática para ser entregue. E ela vai ser entregue tão logo a gente retorne presencialmente e o semestre dele vai ser concluído de forma antecipada, né? Para ele poder ter a formação, colação de grau, isso tudo. Mas fato que sem a parte prática, ele não vai sair. A gente tem que entregar isso para ele e é nosso dever entregar esse conteúdo para ele. Não, legal. Show. Excelente. Marco, vou pedir sua ajuda agora, se você puder. Só tirar o seu botãozinho de mute aí. Conta um pouquinho para a gente, aí já falando um pouco já do cenário do interior do Rio, essa questão da faculdade de medicina, a Universidade de Vassouras, como que foi o impacto da Covid nesse sentido, o que teve de realmente ali mudança que vocês sentiram na pele no dia a dia da universidade. E aí, quando eu falo da universidade, também, obviamente, vai estar relacionado ao hospital, por conta do curso de medicina, né? O que foi de maior impacto da Covid que vocês sentiram aí? E como é que foi que a instituição fez para contornar esse assunto? Qual que foi o plano de emergência que foi tratado? E como é que vocês sentiram isso na pele? Se pudesse contar um pouquinho para a gente. Veja bem, a pandemia já era uma realidade na Europa, a gente sabia que ia chegar aqui. Então, antes de acontecer algumas coisas, a gente começou a montar um plano de resiliência, entendendo da forma, qual o conteúdo que a gente poderia entregar e como que a gente poderia, na verdade, também discutir com os alunos as questões que eles pudessem vir a ter em função da deficiência, eles poderiam até pagar, né, o curso e continuar o curso. Enfim, a gente traçou um plano econômico para a gente, como traçar o plano de aula, que não foi nem um pouco diferente do que o Arapuã falou. A gente tem que entender claramente que a gente não estava dando aula de EAD, nem nós, nem a Uniswan, nem faculdade nenhuma. A gente tinha que fazer um novo ensino, que era ensino remoto, que é bem diferente de ensino à distância, não tem nada a ver com ensino à distância. E as pessoas ficavam cobrando, nossa, você está me fazendo ensino à distância, se meu contrato é um contrato de aula presencial. Então, isso foi uma discussão. Aí nós mostramos a eles, exatamente, acho que não deve ter feito a Uniswan,
que não era um ensino muito mais avançado, é como se o professor estivesse realmente na sala dele, do aluno, etc. Aí começamos a montar isso, e de início eu relutei muito essa questão de fazer com que algum conteúdo valesse, principalmente para a medicina. A medicina era torturante, porque nós temos um currículo montado dentro do hospital. O cara entra aqui, faz vestibular, no dia que ele entra, aqui no primeiro dia de aula, ele vai para o hospital, ele fica lá, ele tem prática diária disso. Para nós é muito difícil, nós tínhamos um hospital próprio, a gente faria tudo isso aqui. É um hospital de referência regional, tem 300 leitos, dá para suportar bastante aluno vendo isso. E a gente ainda opera mais 2 hospitais. Enfim, isso foi para a gente muito, muito difícil. Depois veio aquela questão dos formandos. Na gravação. Oi? Está ouvindo aí? Estou ouvindo. Então, veja bem, depois veio a questão dos formandos de medicina. Como é que deu uma autorização que a gente adiantasse isso? Foi bom precisar de mão de obra nesse sentido e foi feito dessa maneira. Porque, na verdade, o cara que está do 11º período, do 10º período em diante, ou 9º em diante, ele já começa uma atividade praticamente só prática, né? Com algumas aulas, evidentemente, no final, que já é uma parte do curso da medicina, que é a parte do internato hospitalar. Então, isso também ficou prejudicado. Isso era um problema sério. Como é que, mesmo o hospital sendo nosso, havia uma recomendação e havia uma certa relutância disso não acontecer. Foi muito enriquecedor esse momento, apesar de trágico, porque alguns alunos da medicina, eles ligavam para mim, e eu tenho uma linha direta de contato com os alunos, eu não tenho intermediários, normalmente eles falavam para mim que achavam ridículo, por exemplo, proibir-se aula de medicina, porque eles iam a vida toda se confrontar com isso, e por que naquele momento só eles iam parar? Se eles iam enfrentar infecções e, na verdade, doenças endêmicas em todo momento da vida deles. E eu não sei, quer dizer, eu disse, olha, o governo, para evitar que não tenha uma contaminação em massa no momento, que não dá certo. Essa desculpa toda que todo mundo usou é que eu sou aquele cara que era a favor de uma coisa mais verticalizada, assim, no sentido de se escolher algumas áreas, alguns setores que tivessem mais probabilidade de se ter. E hoje está, como eu trato disso em UTIs Covid, eu estou vendo uma queda grande, uma abertura muito maior das atividades sociais, né? Enfim, isso foi uma coisa muito ruim, mas nós partimos para aquele princípio de vamos treinar todo mundo para aula remota. Nós já tínhamos um programa, mais ou menos, de reforço de currículo com aula remota, até para não saturar demais o aluno. Nossos cursos aqui na área médica, eles são muito saturantes. Eu até vejo isso, mas nosso pró-reitor é um cara muito exigente nessa parte. Eu mantenho atendimento psicológico a todo mundo, porque é puxado, o sistema aqui é muito puxado. Então, nós já estávamos treinando alguma coisa no sentido de liberar um pouco mais o aluno para ele estudar no momento que ele quisesse. Já era um plano nosso. E veio a calhar, como diz o Arapuã, a discussão acabou, porque tinha que ser. Não havia como a gente, naquele momento, parar tudo, né? Tinha que ser aquilo, não dá para discutir, nós temos que ter uma espécie de aula remota forçosamente. E aí o que nós fizemos? Começamos com esse sistema de aula, que já era um plano nosso de reforço de currículo, principalmente para as áreas de saúde. Começamos e intensificamos isso, e aí começamos a viver uma série de pressões, né, do ponto de vista de financeiro, econômico-financeiro de todo mundo, momentos que estavam passando, etc. Enfim, eu comecei também a fazer uma discussão ampla com os alunos. Eu falei, cara, vamos fazer uma live, vamos conversar. Peguei os representantes de turmas, fiz reuniões separadas entre as áreas, né? E aí chegamos à conclusão de que nós deveríamos dar de graça para os alunos essa parte de aula remota, que para mim tratava-se de uma experiência. Podia ser reforço de conteúdo, a gente sempre esperava em repor aquilo presencialmente, e ainda a parte disso a gente vai repor presencialmente, mas eu achava que eu falei, cara, eu não vou cobrar isso. Aí fiz umas contas aqui e acabamos chegando que eu daria 16,5% de aulas que eu podia, na medicina, no caso, e não nos cursos de engenharia e tal, pode ser mais, porque já vem com 20% até de conteúdo que você pode fazer
de forma não presencial, mas a medicina, a gente acabou chegando a essa conclusão. Então, eu acabei chamando, em conversa com meus alunos, falei, olha, eu tinha traçado um plano de resiliência, tinha traçado todas as possibilidades de custo, e o menor custo que eu poderia ter, eu acho que nesse plano de resiliência que a gente traçou, seria realmente dar um desconto nesse sentido. O que eu fiz? Eu pedi que só podia aderir no contrato de adesão quem quisesse pagasse até junho, definitivamente, e a gente fizesse essa reposição, dando 2 meses de aulas sem pagar. Então, por exemplo, mês de julho e agosto agora, os alunos continuam tendo aulas remotas, talvez a gente volte aí no início de agosto as aulas presenciais, e eles não vão pagar esses 2 meses, nós demos muito mais do que preconizava até um decreto de lei, e eu achei por bem fazer isso na minha universidade, que tem um forte apelo à aula presencial, né? E aí descobrimos também que a aula remota é uma experiência fantástica. Você permite dar um pouco mais de liberdade aos alunos, principalmente da área médica, cujo ele estuda o dia inteiro, né? Ele tem aquele horário integral. E também os outros que têm meio expediente, a gente podia fazer muita coisa nesse sentido. Então, o que a gente resolveu? Vamos dar esses 2 meses, vamos esperar que vocês dão um alívio financeiro para as famílias e vamos continuar do jeito que nós estamos fazendo. Conteúdo semipresencial e logo após voltar. Outra coisa, toda hora tem um decreto inibindo a volta. Eu já preparei a universidade toda, quer dizer, aumentei a distância entre carteiras, vai ser aulas programadas de forma diferente, fizemos tudo isso. Está tudo pronto e toda hora, à meia-noite, tem um decreto dizendo que não vai ser naquela semana, vai ser na outra. Isso tem prejudicado demais o nosso planejamento. O que eu não queria, que de jeito nenhum, acho que a Arapuã vai pensar da mesma forma, a Luísa também, era perder um semestre de aula para os alunos, ou perder até 1 ano para os alunos. Isso eu não queria perder. Eu combinei muito com os alunos também estavam apavorados de perder um semestre da vida dele, mas um médico, 6 meses antes de se formar, ele tem o valor dele para aquilo. E aí, uma guerra rolando ainda, né? Ou seja, pior ainda, né? Uma guerra acontecendo, o médico querendo ir para a guerra não pode, né? Exatamente. Então, a gente já tinha dado aulas até, como agora colocou lá, vamos dar aula, quando chega no meados de março, a gente tinha que parar. Vamos parar, não sei o quê, porque agora não. Então, tá bom. A gente juntou isso, acertamos aqueles conteúdos de aula, botamos tudo dentro dos padrões do MEC. Eu não quero que amanhã o MEC venha, porque meus colegas estão aqui, eles sabem como é o MEC. De repente, ele dá lá uma decisão que ninguém entende direito. Aí vem uma portaria que não tem nada a ver com a Constituição, com nada. E não, vamos botar essa portaria aqui, que é verdadeiras maluquices criadas. Infelizmente, né, é a nossa Brasil, em termos de administração, pelo amor de Deus, em todas as áreas. E o judiciário colabora com isso de forma assustadora, né? Quer assustar investidor, quer fazer. Não existe nada mais do que vestir um cara daquele lá do Supremo, de coisa de preto, e botar ele lá no meio da rua. Ele vai assustar todo mundo. Eu tenho amigos, eu sou um cara que investia no exterior, com muita gente, e amigos que não vou para o Brasil de jeito nenhum, cara. Amanhã o cara vai entrar lá dizendo que eu roubei, que eu dei dinheiro para não sei o quê. Pô, é triste, mas é verdade. A gente precisa se rebelar contra isso. Enfim, mas, Omar, o recado final é que a coisa não parou, ou seja, vocês conseguiram contornar e tocar a vida ainda com algumas limitações óbvias, mas algumas limitações óbvias, mas só para concluir aqui, só umas limitações óbvias, mas que, enfim, vocês continuaram de uma maneira assim, de uma maneira geral, tocando a operação de vocês com relação à parte educacional. Deixa eu te cortar um pouquinho, só para o Aloysio poder falar um pouco também. Aloysio, deixa eu só tentar ouvir um pouquinho do Aloysio aqui, por causa do nosso tempo também. Estou tentando aqui fazer uma gestão aqui do nosso tempo, senão a gente vai cortar muito, vai estourar muito tempo. Só para ouvir um pouquinho do Aloysio, desculpa, Marco. O que aconteceu lá na Capital Humano com relação à Covid, igual a gente já falou aqui lá na Uniswan em Vassouras, né? Como é que você sentiu esse impacto da Covid? Como é que foi o maior impacto que vocês tiveram? Se foi realmente na questão educacional, na questão ali de interação com os alunos? Como é que foi essa relação com a Covid, né, com o impacto da pandemia, e como é que vocês fizeram para resolver isso de uma maneira geral? Se você puder falar rapidamente, a gente já está com o tempo até um pouco avançado, né, eu queria ouvir um pouco da sua visão aí da parte de educação executiva. Eu queria ouvir um pouquinho de você. O impacto no nosso negócio foi menor, porque a transformação digital
ela já tinha dado largada já mais lá atrás. A mudança ela já estava sendo percebida. Nos últimos anos, muito uso de tecnologia, discussão de novas metodologias para a sala de aula. Enfim, estava se exaurindo o modelo de aula expositiva, né? E a gente já vinha estudando uma série de situações e acompanhando uma série de tecnologias. O que houve com a Covid foi a precipitação, porque toda mudança exige, causa desconforto nas pessoas, causa desconforto na cultura das organizações. Então, o primeiro momento foi um momento que ficamos aí uns 10 dias conversando e sem tomar e absorvendo toda essa questão. Os cursos que estavam em andamento, já contratados, a gente passou para a entrega no Zoom. Quer dizer, hoje nós usamos a tecnologia do Zoom, poderíamos usar outras, né, que estão permitindo que você não só possa fazer uma aula, a aula à distância não, ao vivo, nessas tecnologias, na verdade, ela exige muita atenção do aluno. Na verdade, o aluno não consegue se esconder, não consegue se distrair, ela pega muito a atenção e você consegue dividi-los em grupo, fazer atividades em grupo. Então, a educação profissional ela é uma educação mais focada em resultado. Você dá um conceito e imediatamente você pratica. Então, com essa questão, ficou mais simples de se resolver, mesmo via tecnologia, algumas questões. É óbvio que algumas questões comportamentais, que hoje também o mercado organizacional vem considerando muito, que é a parte, quer dizer, o aluno querer poder lidar melhor com os erros, poder ser mais proativo, poder ser mais colaborativo. Essas questões, algumas delas vão aguardar, algumas mais específicas de exercícios e treinos, vão aguardar a retomada das aulas presenciais. Mas a maior parte dos conteúdos, eu imagino que eles conseguem ser resolvidos hoje com tecnologia e no futuro também essas questões presenciais serão resolvidas também por tecnologia. A tendência o que a pandemia fez foi criar um sentido de urgência, fazer com que alunos que tinham uma certa rejeição ao ensino à distância se adequar rapidamente, professores que obviamente são sujeitos da aula há muitos anos, e você fala agora tem que ser dessa outra maneira, não é todo mundo que se sente confortável. É óbvio que professores mais jovens, que fizeram mestrado agora, estão aí com 25, 35, 40 anos, se adequam mais, porque já são dessa geração digital. Mas se pegar um professor um pouco mais velho, ele não tinha alguns, né, não tinham a intimidade toda, mas correram atrás, estão sendo treinados, estão respondendo bem. E, no limite, quem se sentir desconfortável para falar, olhando para o vídeo e conversando desta maneira, coisa e tal, vai procurar alguma outra coisa para fazer na vida. O fato é que as empresas nem as empresas e nem os alunos conseguem ou têm o direito de escolher não estudar. Hoje nós estamos num momento que a educação ela é contínua. Você não pode ficar mais de 6 meses, mais de 3 meses sem mexer no seu currículo, participando de congressos, participando de webinars, fazendo cursos, porque o mercado exige isso. Antigamente, o patrão, né, o empregador, cuidava do empregado. Ele praticamente dizia o currículo que o empregado tinha que cumprir. Hoje, cada um é dono do seu negócio. Nós estamos caminhando para uma economia mundial. Daqui a 10 anos, pode ser que essa relação patrão-empregado não exista mais. Você vai ter que vender horas e se remunerar. Você vai trabalhar por hora. Quem não se adequar, obviamente, vai ficar relegado a papéis menores no mercado de trabalho. Então, assim, a gente adequou, assim, o que estava em andamento foi rápido.
Os Legal. novos cursos, quer dizer, clientes que não tinham começado o treinamento pediram, opa, puxaram a rédea. Por quê? Foi um freio de arrumação, é aquela freada que o motorista de ônibus dá quando ele está muito cheio. Né? Deu aquela freada, arrumou, não é? E agora as empresas estão retomando, elas como têm isso orçado, etc., eu acho que até o final do ano essa questão da educação corporativa vai estar normalizada. Agora, lógico, sempre eu acho que até o final do ano ainda usando tecnologia, sem ser presencial. Essa é a minha visão. Legal. Não, excelente. A gente tem aqui mais 15 minutos de bate-papo. Vou tentar aqui dar uma acelerada, aí vou contar com a ajuda dos senhores. Arapuã, vê se você me ajuda a falar um pouquinho o seguinte. Bom, falamos da pandemia e do impacto da pandemia, um pouquinho do cenário de vocês. Agora vamos falar depois da pandemia, né? Vamos imaginar que acabou a pandemia e que vamos todos voltar ao cenário normal, né? Agora a gente vai ter o famoso novo normal. Como é que vai ser o novo normal? Assim, não dá para cravar isso agora, obviamente, que é muita ousadia tentar fazer isso, mas falando rápido, como é que você acha que vai ser o novo normal, aí, obviamente na Uniswan, em linhas gerais, em que você acha que pode ter impacto ou não nessa relação aí dessa nova fase, desse novo mundo, vamos dizer assim, que esse novo normal vai trazer para a gente? Obviamente as coisas vão mudar, não vai ser exatamente igual era antes, né? E aí até já fazer um gancho também com a parte do negócio, né, em si. Em termos de negócio, o que você acha que isso pode trazer para a instituição em si, né? A gente está falando aqui também de negócios, então como é que você faz essa leitura aí no médio prazo de como que esse novo normal vai impactar os negócios da Uniswan, por assim dizer? Bom, Rio de Janeiro, brasileiro, né? Não é para amador esse negócio aqui, né? A gente tem que Não, de estar forma minimamente pronto para qualquer coisa. Então, no Rio, especialmente, a gente já vem há uns 3 anos sofrendo bastante com a degradação do estado e do município, né? Então, a gente já vem preparando a Uniswan, né? Redesenhando a Uniswan ao longo desse tempo. É lógico, sem imaginar que isso aconteceria, mas, de certa forma, eu vejo que a gente estava minimamente preparado para uma situação parecida com essa, não nessa dimensão impossível, né? Então, a gente realiza o Base Zero, por exemplo, há 4, 5 anos já na instituição, e que isso, de fato, vem dado uma dimensão e um olhar diferente para o negócio Uniswan, né? Enfim, corporativamente falando, e academicamente falando também, que abre os nossos olhos para olhar como implementar currículos diferentes, né? Currículos que podem dar uma maior sustentabilidade para os cursos, sem perder a qualidade, logicamente, né? Entregando, como a Luísa falou, um aluno, um profissional mais adaptado ao mercado de trabalho, que mais mão na massa. Então, a gente já vinha enfrentando uma inadimplência bastante alta ao longo dos últimos 3 anos. Estou dizendo algo na casa de 18%, que é muito alto. Antes dessa crise, Estado e município, a gente girava em algo em torno de 8%. E a gente está trabalhando agora no período pandemia, Covid, na casa dos 33%. Assim, é muita coisa. É muita coisa. Bastante. Então, se a gente não tivesse feito o trabalho de casa, a gente, de repente, não conseguiria estar passando como a gente está passando por esse momento, né? Então, assim, eu acho que aí a MP veio e a gente usou a MP no potencial dela, né? Respeitando toda a situação, mas olhando pela sustentabilidade e da Uniswan, né? Ao longo desse tempo. Então, em termos de negócio, a gente conseguiu criar oportunidades, né, diante disso tudo, e se redesenhar como empresa, vamos dizer assim. Então, antes disso, a gente já vinha também trabalhando em novos formatos, novos currículos, né, que olhassem a sustentabilidade e a entrega de um profissional mais adaptado ao mercado de trabalho. Então, por exemplo, os nossos cursos tradicionais que estão em processo de descontinuidade são cursos disciplinares, né, no modelo que você vai encontrar nas faculdades mais tradicionais. Os novos currículos, em alguns cursos já entrando no seu terceiro período, né, segundo semestre, eles são currículos por competência modulares, né? Então são currículos que o aluno ele não necessariamente precisa ir todos os dias à instituição, ele vai ali, depende do curso, 3 vezes por semana para praticar, né? Então ele recebe essa teoria, ele tem que vir com essa teoria estudada para a sala de aula e o professor vai dinamizar essa sala de aula de uma forma que ele possa ter o mercado de trabalho mais próximo dele, uma coisa mais problematizada dentro da sala de aula. E aí, tendo um olhar de negócio, né, se a gente, antes da pandemia, sem essa dimensão de home office, né, que
o ambiente físico presencial seria algo ainda longevo para a gente, que acho que isso reduziu bastante essa perspectiva. Nesse modelo híbrido, por exemplo, que o cara vai 2, 3 vezes por semana na instituição, você praticamente teria a possibilidade de triplicar a capacidade ociosa de um prédio, por exemplo, né? Então, quando eu tenho um aluno que vai 2 vezes por semana, eu posso, né, contando o sábado, eu posso praticamente triplicar a capacidade ociosa de um prédio com um olhar de negócio, né? Que a gente desenhou um cenário como esse também. Num cenário que a gente vai mais para o modelo remoto, como tendência do que o presencial, a gente já olha como rentabilizar, né, o espaço físico que vai ficando no caminho de uma forma mais produtiva, né? Então, é um novo desafio, é um novo olhar que a gente tem para isso e que a gente está bastante ansioso, eu diria, para criar novas formas além da receita da mensalidade, né? Acho que esse é um grande desafio. Assim, tem alguns benchmark do exterior que, por exemplo, a mensalidade escolar em muitas universidades europeias, por exemplo, privadas, representam apenas entre 16% e 20% da receita da empresa. Né? Enquanto no Brasil, a gente está falando de 95%, 98% das instituições dependem da mensalidade escolar. Né? Então, como construir novas fontes de receita para que a gente possa... E aí, logicamente, isso vai fazer com que a gente esteja mais próximo do mercado, né? Formando um cara mais adaptável e, consequentemente, a universidade, ela, de fato, deixa de ser uma universidade e se transforma na empresa que ela quiser ser. Né? Tendo como linha condutora a formação de pessoas para esse mercado 4.0, 5.0 e para o normal, seja ele qual for. Não, legal, excelente. Isso daí você tá exatamente em linha com o que está deixando assim. É o famoso inevitável, né? Não tem muito jeito. Ou você faz isso, ou você simplesmente, como o professor Luiz falou, até parafraseando, você arruma outra coisa para fazer, não tem jeito. Legal. Marco, deixa eu pedir a tua opinião também. Se você puder falar um pouquinho. Marco, tá me ouvindo? Oi, é que você tá no mudo, tá no... Ah, legal. Se você puder falar um pouquinho, exatamente o mesmo cenário aqui que eu fiz a pergunta para o Arapuã, né? Como que você enxerga agora essa nova fase, né? Depois da volta, vamos imaginar que passou a pandemia, como é que vai ser a vida da Universidade de Vassouras em si? Você acha que vai ter um impacto muito grande? Como é que vai ser essa tua visão de médio prazo, o crescimento ou não crescimento dos negócios, enfim, de um modo geral, se você pudesse dar ali uma visão. Pode falar. Olha só, eu tenho uma visão um pouco diferente assim, das coisas. Quer dizer, eu acho assim, esse momento é um momento próprio para crescer. Nós estamos bem capitalizados, quer dizer, depende da situação de cada um. Eu não tenho essa inadimplência do Arapuã falou, a inadimplência menor, também meus cursos são diferentes, são mais centrados em o cara tem que fazer aquilo de qualquer maneira, se mata para pagar. Eu gerei alguns planos de financiamento internos e eu consigo manter uma certa inadimplência. Estou gerando um FDIC de longo prazo para a própria universidade, que é um novo, na verdade, forma de ganhar dinheiro também, né? Porque quando você dá bolsa, você destrói o dinheiro na mesma hora. E antigamente só falava em bolsa, mas agora tem financiamento. Financiamento, mesmo sem juros, ele não destrói tanto o teu valor ali para frente. E isso tem sido bem aceito então, pelos alunos. A questão da qualidade do ensino, outra coisa, a projeção que a gente faz do futuro sempre leva em conta o passado, né? Então, ninguém consegue prever. Se você for prever um carro do futuro, você vai prever que ele vai ter roda, vai ter tudo. A gente não sabe nem se vai ter estrada. Então, eu não acredito nesse troço de novo normal. Primeiro que evoluir com esses saltos é um pouco difícil. Mesmo que a economia está muito mais veloz, essa evolução de salto é difícil. A evolução tecnológica do reforço de conteúdo, contato à distância e essa formação, tanto a Luiz como a Rafa falaram, isso sem dúvida, isso é uma coisa que ninguém pode se livrar disso. Pelo contrário, tem que se apegar àquilo, ser pioneiro naquilo. Agora, a visão minha de mercado é o seguinte, que, por um lado, você vai ter, eu acho que vai melhorar o ensino com essas aulas remotas. Você vai ter um reforço de conteúdo.
mas as aulas presenciais, elas se mostraram tremendamente necessárias para o crescimento das pessoas. Essa pandemia mostrou um pouco disso. As pessoas querem se relacionar, querem, na verdade, trocar ideias, querem fazer um aprendizado entre si. Então, nós que temos como premissa, né, aqui nós adotamos assim, a gente não vai formar o futuro engenheiro ou futuro médico, a gente vai formar o médico do futuro, o engenheiro do futuro. A gente traça o perfil do egresso. Em dado momento que ele vai sair, a gente tem cenários, o que esse cara vai encontrar lá fora. E a gente está procurando trabalhar dessa maneira, cada vez mais se aproximando do mercado e fazendo dessa forma. Agora, eu não acho que quer dizer, as coisas vão se evoluir, quer dizer, vão evoluir tanto a ponto de permitir saltos. Eu vou dar um exemplo claro aqui, nós estamos investindo em Maricá, nós já tínhamos um campus lá que estava praticamente fechado e teve um programa do governo. E o programa do governo simplesmente chamava-se Passaporte Universitário. E é um programa muito interessante, porque o governo ele pegou aquele dinheiro todo de royalties, que mesmo caindo agora vai subir de novo, o petróleo vai ficar em $60, a produção pode ser um pouquinho afetada, mas o resto vai, daqui a pouco, 2, 3 anos, se retoma, eles têm um bom fundo. Eles montaram... Pô, isso é um call de compra? Vou entrar nessa, hein, Capucci? Estou falando, nunca errei. Quando todo mundo não queria... Boa. Agora eu gostei, hein? Eu vou te contar mais. É porque eu não tenho tempo aqui, mas eu lancei esse gás veicular, eu dei um impulso nele violento. Todo mundo achava, o petróleo chegou a $10. Todo mundo com medo, petróleo nunca mais vai subir e tal. E eu fazia a conta e dizia, pô, se ele chegar a 25, tudo isso é viável com gás veicular. Aí saí fazendo posto de gás veicular, me tornei o líder. Botei 200, 400 postos. Quando cheguei, tinha 4 na Petrobras distribuidora. Eu comecei a trabalhar com isso. Enchi isso e eu era sócio do posto. Melhor troço não tinha, né? Eu era sócio naquela bomba, porque não, eu vendia compressão. Era uma máquina de... Ei, Marco, deixa eu te falar. Ô, Marco, eu vou sugerir aqui ao pessoal, os sócios da IRCO, aqui, enfim, a gestão, vamos fazer um webinar, um outro webinar, vamos falar só de oil and gas. Aí você vai ser o convidado para a gente panelar esse negócio. E vamos falar, vou chamar o Arapuã também, a gente vai falar de oil and gas. Eu vou estar assistindo, com certeza. A gente concluir, Marco, porque o tempo já está muito estourado. Eu não posso realmente terminar já. Só para concluir. Ele entrou e me levou para o lado do petróleo. Mas eu sei. Aí puxou pela boca, igual peixe, né? Eu acho que a opinião é qualidade, reforço curricular, mas essencialmente vai continuar existindo essa área, essa parte presencial. Eu acho que você não está perdendo com os seus ativos lá para os alunos, ou quando você está bem situado, isso é conversa fiada, não vai sumir senão. Pelo contrário, eu acho que isso vai motivar, entendeu? A você poder preencher aquilo lá. Eu estou comprando. Legal. Não, excelente, é bom ouvir isso. Aloysio, professor, vamos só para a gente poder terminar, então, aqui, já estamos indo para o final já do nosso bate-papo aqui. Infelizmente, o tempo voa, né? Se deixar aqui, a gente passa aqui até 10 da noite conversando tranquilamente. Mas, infelizmente, a gente tentar seguir ele aqui. Só para a gente poder fechar, me dá essa visão tua aí da capital humano, enfim, como é que o professor Aloysio enxerga esse retorno da pandemia, né? Como que isso, em termos de negócio, está sendo visto aí pela administração da Capital Humano, né? Quais são as expectativas, enfim, de alguma forma, como que isso está sendo gerenciado aí na expectativa de vocês. Se você puder passar essa visão rapidinho para a gente já está terminando, eu queria ouvir um pouco da tua posição. É simples, não é muito complicado, não. As empresas médias e grandes, de uma forma geral, elas estão sempre ligadas a esses protocolos internacionais. Então, eu acredito que o nosso trabalho com nas empresas, ele vai se dar até a vacina, ele vai ser via tecnologia. Enquanto não tiver a vacina, nós não teremos aula presencial. E depois da vacina, o ensino está caminhando, porque essa experiência quer dizer, quem trabalhava com educação já estava olhando isso como uma grande oportunidade. Agora, o mercado não adianta a gente andar na frente do mercado. O mercado que vem aí, os alunos vão estar totalmente adaptados ao ensino à distância, os empresários, as empresas também, essa cultura. Agora, então, na sequência, o ensino vai ser híbrido. Eu acho que ele não volta mais a ser, ou pelo menos em grande parte das áreas do setor da economia,
ele não será mais puramente presencial. E eu vou pegar um gancho aqui no Marco, lá na questão do petróleo e gás. Eu acho que uma oportunidade enorme para ele, para o Arapuã, lá na Uniswan. A gente já trabalha com marketing digital há muito tempo, buscando parceiros. Só que nós fazíamos cursos presenciais aqui no estado do Rio. Então, nós estávamos mais ou menos, fazíamos mais ou menos por aqui toda essa campanha, coisa e tal. Embora eu tivesse um curso, que foi o primeiro curso de pós na área de óleo e gás, voltado para a gestão, aqui no Rio de Janeiro, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas. E o que é muito interessante é que você acabava recebendo alunos de outros lugares, às vezes de Brasília, às vezes de Cubatão, às vezes de Petrolina, ali da Petrobras ali em Campinas, naquela região de Campinas. Mas às vezes, no marketing digital, você atira no que vê e acerta no que não vê. Não é? Então, você começa a fazer essa propagação, coisa e tal, e isso aí pode ser distribuído por qualquer pessoa que está aqui conversando conosco de uma maneira qualquer. Né? Então, você não tem controle sobre isso. Então, só para pegar um gancho na área de petróleo, eu tive 5 alunos de pós-graduação presencial aqui no Brasil, que estudaram comigo durante quase 2 anos, todos da África. Então, tem uma oportunidade aí, Arapuã. Você tem os países de língua portuguesa da África, que no Brasil tem uma possibilidade muito grande de ajudá-los a se desenvolver, emprestando essa experiência educacional nossa tão forte. Então, eu acho que o Arapuã, o Marco, na verdade, eles vão ficar com esse campus maravilhoso que cada um já tem, não sei se vão desfazer ou não, mas, pelo contrário, com esse campus eles vão atender a muito mais gente do que atendiam antes. Legal. Excelente. Não, faz todo sentido. Realmente aí esse país da África que tem uma relação direta, né, com a língua portuguesa e com o petróleo, é um campo esse ano mesmo a gente poder crescer. Treinamos uma empresa na África. Porque o Brasil tem realmente muita tecnologia. Nessa área de óleo e gás a gente tem muita coisa interessante de fronteira, né? E a gente acabou, porque aí tem a questão da língua, que nos favorece com esses países que foram colonizados por Portugal. Não, legal. Excelente. Excelente. Bom, gente, a gente já está caminhando já para o nosso final, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta aí nesse meio de caminho, e a pergunta for pertinente, a gente pode compartilhar aqui, né? Eu vou aqui pedir, então, aqui a senhora, vou pedir chamar o Edson para o Edson já poder ir voltando para cá, para a gente ir caminhando para o final. Mas antes eu vou pedir só para cada um aqui fazer uma última mensagem, né, para eventuais interessados no mercado de educação. Aí posso falar de alunos, professores, investidores, gestores, né, enfim. Qual a mensagem que o Arapuã deixaria para esses interessados, né, no mercado de educação, tendo em vista esse futuro que algumas mudanças, obviamente, já aconteceram, outras ainda vão acontecer, mas, assim, se é uma mensagem de pessimismo ou de otimismo, enfim, aí deixei para você, Arapuã, se puder deixar uma frase, uma mensagem para o pessoal, para a gente poder despedir aqui esse nosso bate-papo. Não, agradecer o convite mais uma vez, me colocar à disposição de vocês. Em redes sociais aí eu estou super ativo lá, LinkedIn principalmente, então se quiser bater um papo, estou à disposição. Dizer que, assim, como uma pessoa que nasceu dentro da área de educação, eu vejo o quanto que a gente ainda tem, né, trabalho pela frente num país que hoje tem 8 milhões de pessoas estudando apenas no ensino superior. A gente era para ter no mínimo 30 milhões de pessoas estudando para se imaginar no caminho para um país desenvolvido. Então, você vê aí o gap que existe, quanto espaço tem para crescer como negócio de educação, né? Logicamente, respeitando todos os critérios de qualidade. A gente viu o crescimento desordenado ao longo dos anos, e dá para crescer mais de forma organizada, e dar acesso realmente às pessoas que precisam desse conteúdo para transformar. Eu vejo muita gente, Felipe, falando que faculdade não serve para nada, mas quem fala isso já fez faculdade, né? Então, eu acho que você beira a irresponsabilidade em alguns momentos, algumas pessoas que falam isso, mas serviu muito para que eu pudesse refletir que, de fato, a universidade tradicional ela não serve mais para muita coisa. Ela precisa se reinventar, se desconstruir e se construir como uma universidade
para que ela possa se manter relevante nesse mundo novo aí que a gente está vivendo hoje, né? Então, a capacidade que a gente tem de organizar conhecimento, ninguém mais tem, só a universidade tem. Então, a gente precisa, sim, aproximar, como o professor Luiz falou, o mercado cada vez mais da gente, não só no discurso, mas na prática. Na sala de aula tem que refletir isso. E assim a gente consegue continuar ajudando a transformação do nosso país, formando gente resiliente, flexível e capaz de transformar principalmente a sua realidade local, que é a missão da Unisono. Então, me coloco à disposição e agradeço mais uma vez a participação aqui. Obrigado. Legal, show de bola. Marco, se você puder aí dar uma última mensagem aí para os nossos, enfim, participantes aqui. Seu microfone está no mudo. Se você puder tirar o microfone do mudo. E para os eventuais interessados aí no mercado de educação em geral, se você puder deixar uma mensagem sua aí para todo mundo, para a gente poder encerrar. Olha só, na verdade, a minha mensagem é total otimismo com relação ao mercado de educacional, mercado hospitalar. Eu acho que o Brasil tende muito a crescer nesse sentido. A educação vai ser fundamental para tudo. E eu sou daqueles caras teimosos e gosto de correr um pouco, às vezes, contra a corrente. Eu estou construindo 2 campos. E estou disposto a ir em frente. Um é para que eu tenho até um payback de 8 meses. Então, não tenho que me preocupar muito com isso. Então, quer dizer, dentro de uma responsabilidade da gente fazer gestão, eu estou seguindo em frente. Eu acho que a questão... Todo mundo dizia que o hospital dava prejuízo. A gente tem um hospital hoje dando lucro. É pouco, mas eu antigamente perdia 1,5 milhão todo mês. Agora estou ganhando 200, 300 mil. Então, vale a pena alguns negócios que são mal geridos, eles passarem com uma renovação de gestão. E eu sou inteiramente otimista. Essas 2 áreas, a educação e a saúde, tem muito a crescer aqui nesse país, em todos os sentidos, tanto na corporativa, como na nossa acadêmica e em pós-graduações. E precisa-se muita pesquisa aqui. Eu acho que precisa agora centrar um pouco mais na pesquisa. Nós estamos se preparando para centrar na pesquisa. Eu acho que a universidade pode ser... Eu estou procurando os caminhos, porque o conselho, às vezes, diz para mim, não, vai gastar dinheiro nisso, aquilo. Não, eu preciso me centrar mais, olhando o mercado e olhando naquilo que for realmente aplicável para que a gente possa ter alguma coisa mais palpável. E não essa brincadeira que sempre foi a pesquisa aqui no Brasil, que não consegue produzir nada de forma rentável. Mas eu acredito que as coisas vão evoluir. A gente tem que empurrar essas coisas para evoluir. Então, minha mensagem inteira é otimismo, gente. Vamos passar por um período aí, sei o que, 1, 2 anos aí de estando um pouco imprensados, mas vamos para frente. A gente tem que colaborar mais um com o outro, né? Acho que a palavra é solidariedade do momento. Quer dizer, o cara que está te devendo, tu ajuda dando um prazo para ele. Se você está devendo, pede alguém que te dê um prazo para pagar. A gente tem que até ajustar a economia. Quando ajustar, a gente sai na briga, aí vamos competir forte. Mas eu acho que vai dar tempo de fazer isso. E nós aqui avançamos muito nessa questão. Nas guerras sempre tem alguma coisa de avançar. E para nós foi muito bom. Essa questão da aula remota era uma questão que a gente vinha pensando e ela foi precipitada. Para mim foi excelente, porque eu defendia muito isso e às vezes alguns professores me esculhambavam, né? Porque eu sou engenheiro, gestor, dou até minhas aulas, mas não sou aquele cara do meio. Então, agora eu acho que isso precipitou. O Arapão falou corretamente, muitas coisas que a gente quer implementar é difícil, existe resistência, o Luiz colocou isso claramente em todas as áreas. E aqui, houve uma precipitação. Para a gente foi muito bom. Hoje está todo mundo aí querendo, inclusive, aumentar, né, o conteúdo através da entrega de um conteúdo remoto mais compacto. O cara pode estudar a hora que ele quiser, mais rico. Então, gente, otimismo aí, vamos para frente. Legal, excelente. Vamos lá, professor Luiz, uma última mensagem aí para o pessoal, enfim, eventuais interessados, alunos, professores, enfim, sobre o nosso futuro da educação aí, como é que é visto isso aí por você? Eu acho que a gente tem que ter, sob o ponto de vista da graduação, das instituições de educação, você precisa ter um MEC mais ágil, que acompanhe mais o momento que a gente está vivendo no mundo, né? Brasil é um mundo que está girando muito rápido. Com relação a capital humano, eu acho que até o final do ano a gente normaliza a questão dos projetos todos que já estavam
em andamento, que estavam já para ser executados. Eu acho que a gente, segundo semestre agora, vai ver isso. E o que aconteceu foi um freio de arrumação, onde as pessoas, no primeiro momento, só consumiam alimento e remédio. E agora, como o Marco falou, saúde e educação no Brasil tem que avançar, tem um espaço enorme para crescimento. E educação você não vai poder mais parar de... Você não pode escolher o profissional, a instituição que cortar no orçamento a educação da cultura interna, alinhando os processos internos às estratégias da instituição, ela vai perder espaço no mercado. E os executivos que não forem donos dos seus currículos, que não comandarem com a rédea curta todo o ensinamento, toda a caminhada que eles têm que fazer, sendo mais ativos. Eu acho que a gente vem ainda de uma educação culturalmente muito passiva, que faz com que alunos fiquem esperando. Eu acho que a gente tem que buscar o conhecimento. Acho que a tecnologia está fazendo isso. Essa geração mais digital já busca muito conteúdo na rede. E eu acho que vamos normalizar tudo. E o ano que vem, quando terminar a vacina, retomar. Eu acho que realmente a gente tem 2 anos aí de dificuldade por economia, mas que não serão de dificuldade em todos os segmentos. Eu concordo que a educação e saúde vão sofrer menos do que outros segmentos. Então, estudem. Professores estudem, alunos estudem. Esse é o caminho. Legal, excelente. Ó, só para avisar aqui a vocês, tem algumas perguntas aqui muito legais surgindo, mas a gente realmente não vai ter tempo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos canalizar essas perguntas aqui diretamente para quem elas estão sendo endereçadas, para poder ter uma resposta, e a gente compartilha de alguma forma com vocês aqui nas redes, tá? Para quem está assistindo a gente. E quem eventualmente vai assistir a gravação, poder também acessar ali o Arapuã, o professor Luiz e o Marco, enfim, e suas respectivas instituições, enfim, separado do outro, ou, se necessário, a gente tentar, de alguma forma, também fazer uma pergunta em conjunto. A gente vai tentar fazer esse meio de campo aqui. Então, aqui agradecer a cada um de vocês. Arapuã, muito obrigado, meu amigo, pela participação, pela tua disponibilidade. Excelente conversar contigo. E ali tua visão dessa questão aí das universidades, do mercado de educação, do mundo hoje, como é que está funcionando no Brasil. Professor Luiz, também, muito obrigado pela tua participação. Um prazer, enfim, engrandecedor poder ter aqui o teu ponto de vista, né, de um modo geral aqui, com esse conhecimento todo de educação. Eu acho que ajudou muito a gente aqui a enriquecer o nosso bate-papo. Marco, muito obrigado de novo por aceitar aqui o convite. Sei que a tua agenda também é muito, muito concorrida, então realmente é uma honra para a gente poder contar contigo. Então agradeço a cada um de vocês ter aceito o convite. Em nome da IRCO também, agradeço a oportunidade. Vou passar agora a bola para o Edson para poder encerrar. E obrigado a todos que participaram também. Busquem lá as nossas redes sociais, a gente está bastante presente nas redes sociais, assim como cada uma das instituições aqui que a gente conversou, e que a gente pode continuar trocando aqui informações e aprendendo um com o outro. Obrigado a todos aí. Edson, contigo. Não, legal. Bom, obrigado, Felipe. Acho que você já antecipou o encerramento, né? Eu, de nome da ICA, eu quero agradecer ao Arapuã, ao Luiz, ao Marco, pela participação brilhante, né? Acho que o papo foi enriquecedor. Eu acho que ficamos com um gostinho de quero mais, porque tanta coisa para falar em pouco espaço de tempo, né? Mas, quem sabe, a gente consegue fazer uma segunda rodada futuramente, né? E extremamente instigante o tema, porque o mundo passa por um momento muito difícil, um momento, eu diria que é diferente, né? Que talvez a humanidade ainda não experimentou. Um tipo de crise que é uma crise generalizada, né? Muito diferente de qualquer outra crise, como, por exemplo, a crise financeira de 2008. E ela acabou alavancando e trazendo uma antecipação de muita coisa, né? Ou seja, ela antecipou um pouco até do próprio avanço da tecnologia, né? E isso, obviamente, como eu entendi dos senhores, não foi diferente na educação, né? Estamos trazendo algumas formas diferentes, né, de responder a essa questão, e a educação também caminha nesse mesmo formato, né? Como, por exemplo, as aulas via virtuais, né? E por aí vai, né? Bom, de novo, eu agradeço em nome da EUCA a todos, agradeço mesmo, fico muito feliz e muito honrado de tê-los aqui. Aos nossos participantes, esse evento aqui, ou seja, essa gravação vai estar disponível na segunda-feira no nosso canal no YouTube, e acompanhe os nossos próximos webinars, né? A próxima quinta-feira estaremos de volta, ok?
Bom, Felipe, muito obrigado. Arapô, muito obrigado. De novo, Luiz, obrigado. Marco, muitíssimo obrigado a todos. Tá? Uma boa noite a todos e Boa noite. nos falamos. Obrigado. Obrigado. Um abraço. Grande abraço, boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.